Tira, levantou para Rached, escorou para Luiz Fernando, bateu em gol, 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 gol! Do Grêmio! Uma jogada que começou mansamente. Tudo que a gente tem visto ao longo desses dias é o quanto ele foi importante para o rádio do Rio Grande do Sul, foi importante para o rádio brasileiro, foi importante para o próprio esporte e como ele foi educador das pessoas, porque várias pessoas que nos procuram falam que tiveram ele como referência, que aprenderam com ele. O que eu posso querer mais do que isso? Um pai que foi um mestre na vida das outras pessoas. Mas uma jogada feita com muita cabeça por Rached. Ele organizou tudo ali pelo comando. A bola foi pro Luiz Fernando, que limpou e bateu depois pro gol. O tempo do gol, 11 minutos da primeira etapa. Grêmio 1, Internacional 0 no Beira-Rio. Olá, infelizmente a gente começa o programa de hoje falando dessa notícia triste, né? É verdade, tudo bem, Glau? Falecimento de Milton Ferretti Jung, aos 83 anos, ele que é um ícone da imprensa esportiva gaúcha. Verdade, a voz do rádio, conceituado narrador esportivo, a voz do correspondente Renner da Rádio Guaíba, e tive o privilégio de conviver com este grande profissional por 9 anos, período em que trabalhei na emissora. A gente se solidariza com os familiares, com o público esportivo de uma forma geral, né? Porque esporte não se faz apenas com jogadores, dirigentes, técnicos, se faz também com imprensa. Na cara do gol, a gente tem também notícias alegres, tem gol, logicamente, claro. Tem tabela, tem entrevista e tem muito mais. Confira. Olá, quem está falando aqui é o Lisca, treinador de futebol, passando para dar um abraço em todos, em especial aos meus amigos Glauco Paza, Flávio Fiorin, 2 craques, né, do jornalismo esportivo, e esse belo programa aí na cara do gol, literalmente nos colocaram na cara do gol do futebol gaúcho. Muito legal o programa, produção, informação, e ainda a gente pode lembrar de vários estádios ali, eu que comecei também na Federação Gaúcha de Futebol. Show de bola, parabéns. Grande prazer estar aqui, abraço para todos. Grande Lisca doido, grande abraço, ele que também nos acompanha, né? Sempre acompanhando, assim como o auxiliar técnico dele, o Márcio Ran, que mora em Novo Hamburgo, no período que eles estiveram trabalhando no Fortaleza, aliás no Ceará, e sempre de olho nosso na cara do gol. Grande abraço para os dois. Isso aí. Vamos falar de Copa Seu Verardi, dar um apanhado aí na preparação dos clubes, Furinho? É verdade, tem muita coisa boa aí, por exemplo, o Santo Ângelo já tem novos reforços, aliás, muitos reforços que disputaram há pouco tempo a Terceirona e também a divisão de acesso. Por exemplo, Glauco, o Itamar, atacante ex-Guarani de Bagé, que foi campeão da Terceirona, o Jefferson Priu, meia, que atuou no São Luís de Juí no Gauchão, o lateral Charo, já rodou por vários times aí, estava no Esportivo, né, há pouco tempo. Grande jogador, hein? O atacante Filipinho, o zagueiro Douglas e também o outro zagueiro Jean, alguns dos reforços aí da Ser Santo Ângelo. Tá chegando no ônibus, essa quantidade de gente. Muita hein? gente, tá vindo mais gente por lá, hein? Que loucura. Vamos então dar uma conferida como estão os clubes se preparando para essa competição. No estádio Alfredo Jaconi, logística de jogo oficial, jeito de jogo oficial, mas era amistoso entre Juventude e Lajeadense, com direito à palestra no vestiário do técnico do Alve Azul que tá chegando, o ex-volante Eduardo Costa. Tá pensando o quê? Jogo é jogo. Mas quando subir lá em cima, com responsabilidade, divirta-se. Tenho confiança, joga futebol. E com bola rolando, teve bastante gol. 2-2 foi o placar. Que tal esta cobrança do time de Lajeado? O pessoal tá afiado, hein? Será que o novo comandante gostou? O trabalho que eles fizeram aí durante essas 2 semanas e meia, a gente ficou bem evidente, bem claro que deu resultado. A gente fica contente, fica feliz por eles,
principalmente pelos atletas. Tá achando que falta grama na área? Amigo, vale tudo para ir bem na copinha. E o Bagé foi à luta. Venceu o amistoso contra o Armor por 2-1. União, Harmonia e Grêmio fizeram um confronto assim, ó. O União com o time principal que vai disputar a copinha. E o Grêmio com o time sub-19. O jogo foi no CT Tricolor, em Eldorado do Sul. No fim das contas, empate, 2-2. Preparação verbal. No foi enérgico e arranca. Foi. Arranca aí, arranca aí, arranca aí, arranca aí, arranca aí, arranca aí. Retorna. Mantém um pouquinho mais. Bora aí. Bora. E na prática, é claro, o Nova Prata encarou o Cruzeiro de Nova Bassano e se deu bem, 6-0. Parece que os jogadores entenderam bem a parte verbal. E no Estádio Centenário foi apresentado o novo técnico do Caxias, Rafael Lacerda, que é, na verdade, um velho conhecido, ex-jogador e integrante da comissão permanente do clube. Boa sorte a ele. Eu tenho uma experiência como atleta, a maioria dos clubes que eu passei eu sempre fui capitão ou então um dos principais líderes, né? Eu sei conduzir isso muito bem, eu tenho confiança e muita clareza que eu vou ter o grupo na mão, sabe? Não só o grupo que tem aqui, os jogadores que vão chegar, os jogadores da base que estão subindo. Isso é uma referência, eu tenho uma certeza disso, que eu vou ter o grupo na mão. Tá aí um pequeno apanhado a respeito da preparação dos clubes, lembrando que a Copa Silverade já tem a sua marca, que ficou linda. Verdade. E o ganhador do concurso, João Paulo Hassen de Jesus, vai estar aqui no próximo programa. Ele que, inclusive, já foi atleta profissional em Taquari, sabia disso? O cara faz marca e ainda faz gol. E até gol dele nós vamos mostrar semana que vem. Mas então não dá pra perder, né? Não dá pra perder. É isso aí. Realmente. Vamos falar agora de EFIPAM, que é o Encontro de Futebol Infantil ou Sub-15, como queiram, tradicional aqui do estado e já teve Grenal, né, seu filho? É, tradicional torneio que é disputado lá no estádio municipal Farroupilha do Alegrete, já ultrapassou barreiras e já teve clássico Grenal da gurizada. Vamos acompanhar? Vamos lá. Senhoras e senhores, não foi um gol, foi um golaço do Cauã Kelvin. Com esse nome eu não esperava menos, viu? Mas o segundo também foi bonito. Henry Douglas, outro nome de respeito. O Inter descontou de pênalti com Rodriguinho. Bom, nós aqui Na Cara do Gol gostamos de falar e muito da história do futebol gaúcho, você deve ter percebido já, né? E hoje é mais um dia daqueles para a gente lembrar de um capítulo importantíssimo dessa história, que é a Copa do Brasil de 1989, conquistada pelo Grêmio. E tem livro sobre este assunto. Estou aqui com o Alberto Franco, que é auditor do Tribunal da Federação Gaúcha de Futebol, e também com o Dyson Santana, que é professor de História, historiador, e que ajudou a construir essa obra-prima. Em primeiro lugar, Alberto, bem-vindo. De onde surgiu a ideia de escrever um livro a respeito desse título? Olá, muito obrigado por nos receber. A ideia saiu da necessidade exatamente disso, de nós recuperarmos a história das conquistas do clube. E aí tive a oportunidade de conhecer o Dyson, que é um historiador, é um técnico, é um profissional da área, tem todos os métodos e técnicas para se fazer uma consulta histórica, e decidimos fazer esse livro contando a história dos 30 anos da primeira conquista da Copa do Brasil pelo Grêmio, em 1989, celebrando esse número fechado de 30 anos. Quer dizer, como é que foi construir, quero ouvir do Dyson, a quatro mãos esse livro? Não, primeiramente a gente colocou o fato, o Grêmio naquele momento ostentava o título de campeão do mundo, da Libertadores, do Brasileiro e da Copa do Brasil. O primeiro clube brasileiro a ter tudo isso. Observou bem? Mundial, 83, Libertadores, Brasileiro. E começa primeiro aquele contexto, pega as fichas técnicas das competições e dentro de cada jogo surgem várias histórias. Você guardava as fichas? Sim, eu tenho até os jornais todos. Isso aí, até, claro, os jornais dos jogos. Os jornais do dia a dia, eu e o Alberto fomos no Museu Hipódromo José da Costa, o Alberto tirou foto de todos os dias, entre março até setembro, onde a Copa do Brasil se definiu no dia 2, e começa a olhar todos os jornais, e o método de trabalho que o Alberto no final adotou,
fazer o pré-jogo. O que acontecia no pré-jogo, né? Aquele ambiente do Contexto jogo. todo. O contexto. E depois o pós-jogo, que é a repercussão em cima das 9 fichas e mais o jogo do misto, né? Que o misto não veio, que foi o VO. Já tinha tomado 5 na ida, né? Exatamente. Não veio jogar aqui. Coisa que as pessoas às vezes não lembram, né? O misto não veio, só isso, não veio jogar. É, porque ele tomou 5-0 no jogo de ida, Imagina né? hoje, que não acarretaria para um clube, né? Mas ali tinha aquela questão, né, Alberto, do problema da crise dos aviões no Brasil. Né? Isso, né? Exatamente, o Brasil vivia uma crise, uma greve dos aeroviários, e aí não conseguiam vagas nos outros voos, e além da goleada, e foi o jogo inicialmente era para o sábado, transferiram o jogo para o domingo, não chegou o misto, aí transferiram para a segunda, não chegou o misto, e aí a CBF, porque tinha jogo na quarta, na Copa do Brasil a peculiaridade era jogos quarta e sábado, no domingo eram os jogos da Copa América. Então, como não tinha espaço de tempo, não tinha mais agenda, então eles resolveram dar pro VO. Eliminatórias. Eliminatórias, isso. Eu sou novo, eu não lembro dessa época aí. Né, Fiorinho? O Grêmio teve nesse ano da Copa do Brasil jogos memoráveis, como por exemplo, com o Ibiraçu, lá no Espírito Santo, ganhou de 1-0 e aqui aplicou 6. E sem contar também na grande final, que fez 6-1 no Flamengo, comandado pelo Zagallo, né? Foi um jogo histórico. Não, ali foi o Tele Santana. Era o Tele? O Ibiraçu, que já vinha numa questão do futebol do Espírito Santo ter investimento, e o Rio Branco fez uma grande Série A em 86, batendo, por exemplo, Vasco da Gama, Botafogo, Atlético Mineiro. Fez jogos memoráveis contra a dupla Grenal também, né? Ganhou do Inter 2-1 lá no Espírito Santo e perdeu aqui no Beira-Rio 5-1. Lá fez 2-1. E foi passando de fase naquela Série A e marcou muito. Então teve aquele investimento, e o Ibiraçu acabou fazendo frente ao Grêmio no primeiro jogo. O Mazzaropi fez 3 grandes defesas no final da partida. Aí, nas oitavas, o Grêmio eliminou o misto, 5-0 lá. Que o Assis, no livro, fala que ali ele sentiu o Grêmio ser campeão, apesar de ser misto, foi uma grande atuação dele e do Alfinete, acabaram com o jogo. Mas nas quartas de final tem um detalhe, né? O Grêmio eliminou o Bahia, que era o quê? Campeão brasileiro. Exatamente. Com um golaço de falta do Edinho aqui no Exatamente. Que tem aquela questão da flauta. O Bahia tinha batido o Inter na final do Brasileiro. O que o Luiz Eduardo falava na Fonte Nova no pré-jogo? Nós vamos vingar o futebol gaúcho. Uma forma de motivar e ao mesmo tempo tocar a corneta. Ninguém esperava naquela ocasião que o Sport seria o adversário do Grêmio na final, né? Mas o Sport vinha de um grande brasileiro de 88. Ele foi eliminado por esse Bahia por 2 empates nas quartas de final. Já vinha com o trabalho daquele título de 87 polêmico, tinha disputado a Libertadores de 88, podia ter eliminado o Bahia na Copa União de 88. Então o Sport já vinha com uma certa credencial e foi passando de fase. Claro, o Goiás fez o serviço para o Grêmio, né? Ele tirou o Inter e o Atlético Mineiro no meio do caminho e se defrontou com o Sport. Aí o Sport foi para a final. Vocês falaram aí há pouco do Assis, né? Além dessa questão das fichas, enfim, vocês conversaram com ex-atletas, como é que foi essa relação? E o Assis foi fundamental, inclusive. Né? Nós tivemos a possibilidade de conversar com vários atletas. Conversamos com 9 participantes da conquista. Começamos com o Wilson, aqui, o nosso colega aqui da federação. Wilson, que hoje trabalha na federação. Exatamente. Wilson, até hoje, ele é zagueiro, sabe? Porque a gente tenta entrar na porta, ele fica zagueirando, não deixa a gente entrar. Só depois que se apresenta e se identifica. Dependendo do humor também. Né? Exatamente. Fechadão. Gente finíssima. Gente finíssima, exatamente. Grande pessoa. Falamos com o Cláudio Duarte, o Mazzaropi, Alfinete, o Wilson, o Luiz Eduardo, o Lino, Assis, Paulo Egídio, Rafael Bandeira. Algumas pessoas nós não pudemos, não conseguimos conciliar as agendas. Conversamos com o Jandir, conversamos com o Edinho, conversamos com o Cuca, mas o Cuca estava no início de trabalho, tinha pouca agenda, tinha pouca disponibilidade. Então, mas Almir deu entrevista para Luiz Eduardo. Almir esteve aqui enquanto estava comandando o Novo Horizonte State. Exatamente, na época ele ainda comandava quando nos deu a entrevista. Foi uma experiência sensacional podermos ouvir dos atletas e dirigente, treinador, histórias fantásticas. O Cláudio Duarte nos definiu detalhadamente o que era o esquema pega-ratão. Fez comparação, inclusive, entre esse Grêmio, campeão da Copa do Brasil de 89, com o Grêmio de 2017, treinado pelo Renato taticamente. O pega-ratão, que é tão falado no futebol do Sul, surgiu naquela época ou não? Não. A primeira vez que ele utilizou o pega-ratão foi aonde, Dyson? Foi na final do Gauchão de 78, o Cláudio Duarte, então, ele tinha
27 anos, já era treinador do Inter. Que fez a transição, porque ele estava machucado e aí não tinha como voltar. Né? E aí do outro lado tinha o Tele Santana, que treinava o Grêmio e era o campeão gaúcho de 77. Era o técnico campeão brasileiro de 71, campeão carioca para o Fluminense de 69. E o Cláudio Duarte fez o pega-ratão, surpreendeu o Grêmio no Olímpico, venceu por 2-1 e foi campeão gaúcho. Depois o pega-ratão surge no confronto com o Bahia, que o Bahia era o time poderoso do futebol brasileiro, com o Charles, com o Zé Carlos, né? E aí o Bobô e companhia. Não, mas o Bobô já tinha sido negociado com o São Paulo e foi campeão paulista naquele ano pelo São Paulo. O Zanata não estava nesse time? O Zanata é o de 87, naquele time que jogou contra o Inter, né? Exato, que beliscou o título brasileiro e depois foi campeão. O Zanata acabou sendo. Mas tinha o Zé Carlos e o Charles, que eram grandes nomes. Tanto é que a torcida da seleção brasileira ficou brava que o Charles foi cortado da Copa América, fez aquele tumulto na Fonte Nova. Então o Cláudio Duarte lança o pega-ratão nesse momento. Ele até deu entrevista para ti, né? Como é que foi a questão do pega-ratão? O Cláudio Duarte, ele explicou a origem, ele contando do tempo dele que era guri, do interior, e como é que eles faziam para pegar o ratão do banhado. E aí ele vai fazendo toda uma comparação entre essa estratégia do futebol, ele também trata com a gente, faz algumas diferenciações entre estratégia de jogo e tática de jogo. Excelente, a entrevista do Cláudio Duarte é uma aula tática, técnica do futebol. Uma conversa com o Cláudio Duarte vale por anos de escola, né? O Claudião tem muita história. Até comercial das Axilas tem Axilas, também. Axilas. O Claudião, ele conseguiu cometer a façanha de me ligar uma vez e alô, mala, porque o Claudião, como todo mundo sabe, tem um problema de... E ele disse assim... Tu sabe quem é que tá falando? Eu disse, pô, Claudião, tenta me pegar de outra forma, não falando, né? Uma vez grande uma palestra, figura, um abraço pro Claudião. Uma palestra que ele fez na antiga federação, na antiga sede da federação, ele se algemou na sala e mostrou como é que é o pega-ratão com a algema. E aí foi para lá, foi para cá e conseguiu tirar a algema sem ninguém ajudá-lo. Sensacional. Exatamente. O Cláudio Duarte, hoje em dia, ele além de comentarista, de músico, compositor, ele agora dá palestras motivacionais. É um cara que tem muito a dizer. Agora, Alberto, a gente está... Fala do pega-ratão, que tu lembra bem do Tele Santana, que o Tele Santana ficou bravo com o termo. Exatamente. Quando o Cláudio Duarte anunciou que iria aplicar o pega-ratão, o Correio do Povo foi repercutir com o Tele Santana. E o Tele Santana, eu não sou ratão. Respondeu. Tomou só 6 aqui no Olímpico. Né? Para quem não conheceu o Tele, quando ele queria ser mal-humorado, também sai de perto, né? Mas enfim, Alberto, a gente está falando de coisas descontraídas. Eu não posso deixar de perguntar aquela questão que todo mundo se pergunta, né? Como um auditor do tribunal pode escrever um livro sobre o Grêmio? Não há um conflito? Pois é, exatamente. Essa foi uma das questões que eu passei a me perguntar antes de começar a escrever o livro. Eu fiz uma consulta no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, em que ele estabelece um impedimento, na realidade eu sou procurador do TJD, ele estabelece as hipóteses de impedimento. Quais são? Quando tu é credor ou devedor da parte, digamos de algum clube, aqui que seja ou de um atleta, ou de um dirigente, ou de um treinador, de qualquer pessoa que seja membro da Justiça Desportiva, que faz parte do Sistema Desportivo Nacional, quando tu é credor ou devedor, quando tu é empregado ou empregador, e nessas situações tu não pode trabalhar. Não pode trabalhar nessas questões. Por exemplo, se eu fosse credor do Grêmio, ou o Grêmio fosse credor em relação a mim, eu não poderia trabalhar em nenhum processo judicial esportivo, processo desportivo disciplinar, em razão dessa situação. Então, eu fiquei tranquilo em relação a isso, porque não tem nenhum impedimento legal. São questões objetivas, são essas hipóteses que prevê no artigo 20 do CBJD, que se diz se pode ou se não pode. Eu vi que não era nenhuma dessas hipóteses. Além do que, eu tenho uma história de mais de 15 anos aqui no TJD, atuando na Justiça Desportiva. Eu sempre atuei da melhor forma possível. Eu sempre fiz acusações contra o Nacional, sempre fiz aquilo que cai a mim, eu entendo que seja caso de acusar, eu faço.
Não é questão de ter currículo, mas eu já tive condenações em processos do Grêmio que são completamente desagradáveis. É a história, inclusive, do clube. O que te chama a atenção, que vem à cabeça, assim, uma história legal que esteja no livro? A gente não vai fazer o tal do spoiler, dar um spoiler, mas é só para dar uma pitadinha, assim, que Claro, sim, chamou atenção, por exemplo, aqui. que vai estar bem registrado é a questão do Cláudio Duarte com o Cuca, né? Exatamente, foi a questão do chiclete. Do chiclete, Bubalu. Exato. Mas assim, a do Cuca, o Campeonato Gaúcho é um marco para a Copa do Brasil para o Grêmio. O Grêmio estava numa situação complicada, teve que ganhar o jogo em Vacaria e tudo mais. Mas acho que na decisão dos pênaltis, né, Alberto? Até podemos falar do Cuca, né? Sim. Que ele foi bater o pênalti decisivo, mas ele vinha do histórico de perda de pênaltis já. Tanto é que num jogo lá com a Portuguesa dos Esportes, no Brasileirão de 88, ele perdeu 2 pênaltis durante a partida e tal. E aí ele foi para bater o pênalti, o goleiro do Inter chegou para o Ademir Maria. Eu sei onde é que tu vai bater. E o Cuca não sabe, não, nem eu sei. Então, não sei que o Cuca estava nervoso. Né? Só para dar um gostinho, a gente fica tão curioso para saber o resto desse livro, então tá feito o convite aqui, dia 6 de agosto, então, lançamento. Você fica de olho aí na história da conquista da Copa do Brasil de 1989. Só uma coisa, eu esqueci de dizer o preço do livro. Pois não. R$ 42,00. É dado. Tá? E vai estar lá, vai ter uma maquininha de cartão de crédito lá, operada pela esposa do Dyson. Opa! Então, aí, marcação, né? Marcação cerrada dela. É quem cuida. Eu quero ver de acordo de dinheiro depois. Se o Fiorinho for lá comprar, tem desconto pro Fiorinho? Tem desconto para R$ 49,90. Exatamente. Muito obrigado, pessoal. Sucesso lá. Sejam sempre bem-vindos aqui à nossa casa. Muito obrigado. Hora de falar da Série C do Campeonato Brasileiro, seu Fiorinho. Muito bem, Glauco. Série C do Campeonato Brasileiro, os nossos times jogando no final de semana e só deu empate. Confira aí. O gol que foi e que não foi. Eu explico. O jogo teve uma baita polêmica. O Marquinhos bateu de longe, a bola ficou muito perto da linha do gol. Primeiro o árbitro validou. Depois de muita reclamação do Ipiranga e muita conversa, a arbitragem voltou atrás. Então, o Manuel encheu o pé, golaço de falta, para não deixar dúvida. Tombense 1-0. Mas nada como um café na hora certa, antes do fim do jogo. Ele, o café, empatou. Final, Tombense 1, Ipiranga também 1. A gente conseguiu sair em alguns contra-ataques. Em bola parada a gente conseguiu criar grandes oportunidades. Infelizmente a bola não entrou no primeiro tempo. E no segundo tempo acho que a equipe dele se atirou um pouco mais. Conseguiu fazer um gol ali na bola parada. E a gente, com a força da nossa equipe, com a força do nosso grupo, conseguiu buscar o empate. Duelo gaúcho na Serra. Pênalti para o Juventude. Renato Cajá bateu. Fábio espalmou na trave. Do rebote, Cajá abriu o placar. Empate do Zequinha após cruzamento da esquerda. Luiz Eduardo subiu sozinho no canto de Omar. Final em Caxias do Sul. Juventude 1, São José 1. O empate não foi bom para ninguém. Foi um jogo pegado desde o início, mas nosso time mostrou mais uma vez a nossa força, né? Saímos atrás do placar e tivemos força para conseguir empatar o jogo no final da partida. Faltando 4 rodadas para o final da fase classificatória, a situação dos nossos times está assim. O São José agora é vice-líder com 23. O Juventude é quarto colocado com 21. O Ipiranga é sexto com 19 pontos, a 2 do G4. É isso, Glauco. Só 1-1. Só? Pelo menos tivemos 4 gols aí pra mostrar, gol, né? Que é gol que é bom, né? Que interessa. Isso mesmo. Agora vamos falar de futebol feminino, momento delas aqui na cara do gol. E tem preparação para o campeonato estadual adulto, que começa no mês de agosto. Vem aí o estadual feminino adulto. As gurias conhecidas como as Feras do Oriente vêm trabalhando forte. No próximo final de semana tem amistoso preparatório delas contra o Ivoti. O Esporte Clube Oriente, o Dragão de Canoas, tem 87 anos e é o clube mais antigo e popular da cidade. Agora vamos mostrar os gols das gurias?
Gols das gurias. Começamos pelo Campeonato Brasileiro da Série A1. O Internacional não foi nada bem. Confira aí como foi a partida na Arena da Amazônia. Brasileiro Feminino A1. Na Arena da Amazônia, Iranduba e Inter. Bruna Benítez derrubou Amanda na área. Isso é pênalti. Jenny não deu chances para Yasmin. Iranduba 1-0. No segundo gol, Jenny pressiona a goleira Yasmin, que chutou no corpo da capitã amazonense. E preste atenção neste golaço. Paulinha recebeu o lançamento, tirou da zagueira colorada e com um leve toque de cabeça, mandou de primeira por cobertura. Iranduba 3, Inter 0, placar final. Brasileiro A2. Dizem que não é só futebol, né? E não é mesmo. Os torcedores levaram donativos para a população carente. E viram a vitória do Cruzeiro no primeiro jogo da semifinal. O primeiro gol foi de Beta, contra. Vanessa aumentou para as mineiras. O tricolor descontou de pênalti com Karina. Final, Cruzeiro 2, Grêmio 1. Tá então, o futebol das gurias não foram bem nessa rodada, mas tem muito mais competições, até porque o Internacional já está classificado e o Grêmio também já voltará à Série A1 na próxima temporada. E dá para buscar também o resultado lá em Minas Gerais. Tranquilamente. Por que não? Você participa aqui do Na Cara do Gol, mandando a sua foto com a camisa do seu clube. Faça como a Giane Bozeto, que mandou a foto com a camisa do glorioso Esportivo de Bento Gonçalves, que por sinal está de volta à elite do Gauchão. Ela que integra a torcida Furianil lá do Esportivo. Que maravilha! Você também participe na caradogol@fgf.com.br. Aliás, nós temos uma parceria interessante lá em Pelotas. Nosso colega de imprensa, o Sidney Queixo, que faz a divulgação do nosso programa no portal balançou.com.br. Lá também tem o Na Cara do Gol. Que bom! Muito obrigado. Né? A gente se despede do programa de hoje mostrando imagens de um gringo que conquistou boa parte do Rio Grande do Sul e que está de aniversário, não aniversário de idade, mas aniversário de estada aqui no Rio Grande do Sul. Dale! 11 anos, D'Alessandro, que já está na história, logicamente, do futebol gaúcho, e fica aqui a nossa homenagem. A gente se despede com essas imagens. Até a próxima, então. Tchau. Me llamo Andrés Nicolás D'Alessandro, juego de 5 y de 3 y... Ay, ¿qué me dijiste? ¿Y qué te gustaría hacer más adelante? Voy a estudiar y voy a seguir jugando a la pelota. Bola, perna esquerda, disparou, desviou!